Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Estamos aguardando a presença de Mário Flávio aqui no nosso estúdio. Você pode participar, tá? Vocês que gostam de falar sobre política aqui no Manhã Cidade, mandem as perguntas de vocês, tá? 998780997. Vocês que gostam de falar sobre política, debater política, fiquem à vontade. Roda a vinheta aí de Mário. Mário Flávio. Muito bem, bom dia, Mário Flávio. Quais são os destaques da política de hoje? Bom dia, Renata. Começando pela política nacional, né, o presidente eleito Lula, ele está hoje em Brasília, né, para tratar da PEC aí do fura-teto, né, que está travada lá até agora. Ninguém tem a certeza se passa, se não passa. Tem 10 dias aí, né? Ela tem que ser aprovada até o dia 10 de dezembro. Então, como o negócio não andou, Lula pessoalmente foi para lá. O problema é que o valor que o pessoal quer colocar, os deputados já disseram que não passa, né? Porque se colocar aí, o Congresso vai deixar de ser parceiro, digamos assim, do Legislativo, né? Do Executivo, aliás. Então, a Câmara não quer ficar, os deputados e senadores não querem ficar sem poder de barganha algum aí com o presidente. Então, por isso que vai ter que se adequar. Do jeito que o PT quer, os deputados já disseram que a PEC não passa. Então, vai ter que chegar a algum acordo lá, algum acordo para essa PEC passar. Hoje ela não passaria. E aí complicaria demais o começo do governo do presidente a partir de janeiro. Além disso, né, um pernambucano, né, que foi adversário de Miguel Arraes aqui, que sempre foi muito ligado à direita, que é o José Múcio Monteiro, ex-deputado, ex-ministro do Tribunal de Contas da União, ele deve ser confirmado pelo Lula como ministro da Defesa. Então é um nome que foi um civil, mas que está sendo buscado aí, que tem uma ligação mais ao centro, mais à direita, né, para que possa aí fazer parte desse ministério. Ainda não é oficial, mas as especulações elas tomam conta aí dessa possibilidade aí de José Múcio, que foi o adversário de Miguel Arraes naquela eleição de 86. Né? Após a volta do exílio, Miguel Arraes concorre à eleição, os candidatos foram ele e José Múcio, e ele venceu José Múcio. Depois José Múcio virou deputado e acabou sendo indicado lá pelo PSB, vê que coisa curiosa, pelo PSB para ser ministro do Tribunal de Contas da União. E deve ser confirmado pelo Lula aí como ministro da Defesa, né, Renata? E a Raquel Lira, né, voltou, a governadora eleita voltou da Inglaterra, onde participava de um curso. Ela ontem já teve uma conversa com a Priscila Krause, hoje ela deve retornar ao Recife e talvez até domingo a gente já tenha os nomes aí dos primeiros secretários que farão parte do governo de Raquel. Alguns nomes como Túlio Vilaço, Eduardo, devem ser confirmados, já que eles estão na equipe de transição e devem ser só oficializados aí para fazer parte desse novo governo. O pessoal tá trabalhando ou tá assistindo o jogo da Copa? Rapaz, eu acho que eles estão fazendo as duas coisas, viu, Renata? Pausa, né? Como todo mundo faz, dá aquela pausa na hora do jogo, depois retorna aí para fazer a cobertura, né, do jogo, aí para. E uma foto da Priscila Krause com a camisa do Brasil. Camisa, né, do Brasil, né? Aí depois eles voltam para a transição, né? É um processo que é um pouco cansativo, né? Porque você vai se debruçar em cima de documentos, mas a transição de governo de Pernambuco ela é bem mais tensa, pelo que a gente vem acompanhando, do que a transição nacional. Só de ofícios, né, que o futuro governo fez, a coordenadora aí, Priscila Krause, e os demais da equipe de transição, foram 35 ofícios pedindo esclarecimentos ao governo aí de Paulo Câmara. Então é um calhamaço, digamos assim, de documentos, né, que o pessoal vem pedindo para tentar entender as contas do governo atual. E a governadora eleita, né, ela pediu que uma obra não fosse iniciada, que é a obra do Complexo do Curado, mas o Tribunal de Contas do Estado entendeu que não procede o pedido e a obra vai começar assim, porque o governo de Paulo Câmara
fez a licitação, mas o governo de Raquel disse, olha, a obra é 80 milhões, só tem 20 e pouco em caixa. Então, como é que a gente vai fazer uma obra de 80 com 20 e pouco em caixa? Mas, no Tribunal de Contas entendeu que a obra deve ser começada e negou o pedido aí do futuro governo de Raquel. Maria, aqui em Caruaru, como é que estão as coisas? Hoje a gente abriu Manhã Cidade falando sobre uma buraqueira ali no bairro do Cedro, pertinho já das Rendeiras e para aquela estrada lá de Gonçalves Ferreira. Uma buraqueira danada, asfalto feito há pouco tempo, ali seria o traçado da Via Parque também, e seria uma alternativa do anel viário, né, para você vir por dentro ali, Cedro, Cidade Jardim, enfim, Salgado até chegar ao destino, né? E os nossos ouvintes reclamando também, continuam, de buracos na nossa cidade. Esse setor da zeladoria, né, para que as pessoas avisem, né, porque a cidade é muito grande, por mais que tenha gente circulando, sempre vai ter algum lugar que não vai ter essa atenção. Então a zeladoria é muito importante da prefeitura e os vereadores, né? Os vereadores, né, eles estão, é o que eu digo, eu jamais vou conseguir entender essa relação assim, né, de vereadores com poder executivo. É uma coisa muito complicada. E se você prestar atenção, Renata, sempre alguns vereadores vêm se reelegendo, porque eles construíram uma base muito forte. E aí os novatos acabam tendo dificuldade numa reeleição, porque eles fazem sempre, na minha opinião, a coisa errada, que é fechar os olhos para tudo, para o governo, e não cobrar como deve ser cobrado. O professor Marco Aurélio, ele acaba de chegar aqui na rádio, e ele disse, olha, ele teve uma dificuldade muito grande passando pelo centro de uma obra que está sendo feita hoje no centro da cidade, e pelo que o professor disse, parece que é de recapeamento asfáltico, e aí está um caos, né, hoje no centro de Caruaru. Então acho que essa questão da zeladoria ela deve ser melhor pensada, né, no que diz respeito a obras de manutenção, a obras de reparos, nessa história que você falou aí. E eu acho que a cidade está um pouquinho defasada nessa questão. Acho que a troca de secretários aí, nesse sentido, ela acabou sendo um pouco prejudicial. O que acontece, Renata? Quando tem troca de secretários, geralmente troca todo o segundo escalão. Troca-se o primeiro, aí o secretário chega e ele troca todo o segundo e até o terceiro escalão. E aí esse pessoal demora um pouco para pegar o ritmo da gestão municipal, né? E aí é por isso que às vezes as coisas demoram um pouco a acontecer. E isso deve ser melhorado no ano que vem, porque o pessoal já vai ter um tempo aí no poder público, né? Mas tá devendo essa questão. Na verdade, essa zeladoria, ela mudou muito da primeira gestão de Raquel para a segunda, porque trocou, né, basicamente todo mundo, assim, foi muita gente, e a gente percebe na prática, né? Porque a galera que circula nos bairros, né, Mário, que prestam atenção nas demandas e participam das reuniões, levam, né, os problemas que lhe foram relatados ou foram acompanhados por eles nas ruas de Caruaru para essas reuniões de gestão da prefeitura. E esse segundo governo de Raquel, ali no início, a gente já sentiu uma diferença muito grande no desempenho da equipe de zeladoria. E é uma coisa muito importante, não é? Muita gente diz que é o cabide de emprego, né? O que mexe no dia a dia da população, é a população que sai. Para quem trabalha direitinho, é muito importante. Quando você sai de casa, né, você vê o buraco na sua rua, você vê a falta de asfalto, você vai pegar um transporte público que atrasa por causa de vários problemas. Essa obra aqui na Leão Dourado mesmo, isso aí vem chateando muita gente, mas quando a obra estiver pronta, vai melhorar. Só que a gente tem informação que a obra está muito atrasada e talvez não fosse necessário fechar do jeito que fechou aí essa via. Enfim, e isso vai chateando a população, porque são problemas estruturais, né, em todos os cantos, na periferia, no centro da cidade. E aí, né, tem que ter um cuidado, porque é o dia a dia. Mas repito, né, Renata, a gente vai... Eu acho que são muitos problemas aí para que a gente possa ter uma resposta muito devagar, né, com respeito do poder público. Ou talvez o pessoal esteja esperando começar o novo governo de janeiro aí do estado para ter uma parceria melhor. Mas alguns locais vêm recebendo aí o famoso paliativo da Operação Tapa Buraco, né, para diminuir esses transtornos aí que a gente vem falando.
As vias, eu não sou especialista em trânsito, e esse tipo de opinião, ele às vezes é arriscado de dar, porque você não tem especialidade no assunto. Mas eu acredito que as principais vias, né, as vias que levam um grande fluxo de veículos, não é difícil de você identificar. A Avenida Gamaliel Magalhães, Avenida Vera Cruz, Rua Duque de Caxias, né, aqui dá lá no Cedro, que eu não me lembro o nome dela agora, que vai para as Rendeiras. Maria Mirandolinda. Mas é isso mesmo. Então aquela ali, né, a Leão Dourado, enfim, são vias que você, a Macaparana. Então veja que a gente aqui já, a Avenida Caruaru, você rapidamente você identifica essas vias. Se essas vias tiverem um maior cuidado com relação à zeladoria, vai facilitar bastante. Quais são os problemas dessas vias aí? Elas geralmente têm problemas de buraco e falta de fiscalização. Aí o pessoal estaciona o carro todo jeito, atrapalha. É impressionante como tem gente que não tem noção de coletividade. E aí, nessa questão, a culpa não é do poder público, é das pessoas mesmo. A pessoa para o carro, sabendo que aquela via é de mão dupla, tem muito movimento, para o carro, porque é na frente da porta da casa dele. E aí, meu amigo, o povo que se dane para se livrar do trânsito. E isso é um problema de educação. E aí não tem o que fazer. Ou multa, ou porque às vezes a solução ela vem na dor, né? A pessoa às vezes tem um amor, mas o pessoal não quer. Então, tendo fiscalização nessas vias que a gente citou, eu acho que melhoraria já bastante a insatisfação e as reclamações. 1021 WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade 9987899.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Muito bem, vamos dar uma passadinha aqui no WhatsApp Cidade. Rodrigo Melo já está aqui. Bom dia, Maria Renata. Acredito que a equipe de Raquel pode entrar na justiça para a obra não ser iniciada. Se não tem dinheiro reservado, não há por que ser iniciada. Rodrigo Melo. Rapaz, veja, se os técnicos do Tribunal de Contas estão dando o aval deles, eu acho que o pessoal entende de gestão lá, né? Porque a maioria foi deputado e deveria ser um órgão de controle, né? Um órgão de controle, eu acho que o pessoal não está politizando essa questão, não. E eu acho que o governo de Raquel não vai querer começar uma gestão batendo de frente com o Tribunal de Contas, não. Na minha opinião, eu acho que são órgãos que eles evitam ao máximo aí, né, de estar tendo problema. Lembrando que todos os órgãos têm indicação política também, né, Mário Flávio? E a própria Raquel ela deve indicar até o fim do governo dela 1 ou 2 nomes aí para o Tribunal de Contas. Então, eu acho que não é uma boa. Não era para ter isso, não. Todo mundo acha, mas quando todo mundo reclama, mas quando assume, ninguém propõe mudar o regulamento, né? Mário, Paulo César tá aqui. Se fosse Bolsonaro querendo furar esse teto com a PEC, todo mundo tá falando, mas como é Lula, aí pode. Cada coisa nesse Brasil é o Paulo César. Não, Paulo, veja, a gente tá acabando de falar o que é aqui, que o projeto não deixa de estar, ele não vai passar. Então tem muita gente criticando. Por exemplo, toda a equipe econômica que fundou o Plano Real, que apoiou o Lula no segundo turno, Pedro Malan, Armínio Fraga, esse pessoal todinho, a Helena Landau, já desembarcou do apoio ao governo. Então tá todo mundo criticando, tem muita gente criticando aí a questão de como a PEC está sendo proposta pelo presidente eleito, né, e pela equipe dele. Eu discordo da opinião dele aí um pouquinho. O Gil está aqui. Bom dia, Maria Renata. Mário, nós cidadãos somos os mais indicados para dar sugestões e opiniões, porque somos nós que estamos no dia a dia. Mário Flávio, sua opinião é sempre bem-vinda. É o Gil José da Nova Caruaru. Falando sobre a zeladoria, mas tem que organizar, né? Se for todo mundo tá... Se a opinião do cidadão fosse ouvida para valer mesmo, o projeto que tinha dado mais certo era o orçamento participativo. Mas o que foi que fizeram com o orçamento participativo? Pegaram as lideranças que apoiavam o governo, jogaram dentro desse orçamento participativo e só passava o que o governo queria. O que já tinha projeto e vai lá e pede isso. Não, a gente não estava... Pronto, eu lembro do orçamento participativo ali que
juntaram o José Liberato, acho que o Cedro e Rendeiras. A reivindicação do José Liberato é uma escola pública que até hoje não tem. O pessoal tem que ir pro Cedro para ter acesso à escola pública. Ou seja, o José Liberato e Rendeiras, que tem muito mais gente das demandas das Rendeiras. Olha, eu nunca me esqueço, eu trabalhava em outra emissora e o entrevistado era o prefeito Zé Queiroz. E nosso colega Ricardo Perrier participava das entrevistas com a gente. Manda até aqui um abraço para ele. Abraço, Perrier! Então, Perrier fez uma pergunta a Zé Queiroz que foi o seguinte: se a comunidade das Rendeiras pedir que o senhor conclua o anel viário, o senhor conclua, sabe qual foi a resposta de Zé Queiroz? Na lata, não. Então, orçamento participativo sem ser tão participativo. Na época ele não estava muito próximo de Tony Gel, aí ele disse logo que não fazia. Hoje eles são tudo amigos, né? Eu acho que talvez mudasse de opinião. Mas ele disse na lata, disse que não fazia e pronto. Então, é o que eu estou dizendo, assim, às vezes a população, eu lembro de uma demanda que você falou aí, né, na época que você fazia lá o Cidade Real, que a população queria uma creche. Era uma escola. Uma escola, né? Do José Liberato? Isso. Era uma escola, até uma hoje escola e uma reivindicação quando o Pierson, ex-vereador, era líder comunitário ainda. E aí o pessoal não fez a escola? Não, nunca fez. Quem conhece a realidade do bairro é a população. Isso que ele colocou aí é a coisa mais correta do mundo. Se o povo fosse ouvido de fato, aí volta para quem é o representante do... E os vereadores vão ter que aceitar essa crítica na boa, então mude. Os vereadores é que deveriam ser o ouvido da população na Câmara Municipal. Eles são representantes do povo. Mas não, chega lá, aí se alia, aí fica por ali, aprova tudo que vem do Executivo. E não é só para usar a tribuna dizendo, essa semana eu andei ali. Eu vi um problema. Um morador me parou e falou sobre isso semana passada e não vira requerimento. E a gente não está incentivando ninguém a fazer oposição, não, mas é fiscalizar melhor. Mas isso é saudável, minha Aí depois, quando vem a reeleição... Oposição não é ser contra o governo, não. Pelo contrário, é ser a favor da cidade. E você cobrar. Aí quando vem a eleição, aí as notícias, né? 80% da Câmara é renovada, aí a pessoa fica sem entender. Rapaz, por que eu perdi a eleição? Muitas vezes é por causa dessas coisas. Porque simplesmente fica com receio ou prometeu o que não podia, né? Prometeu um emprego, prometeu uma obra, e aí não faz, o povo fica chateado, porque não foi honesto com o eleitor. Bom dia, Rádio Cidade. A Prefeitura de Caruaru precisa fazer um binário no bairro São Francisco. A rua Bento de Farias é estreita demais e o trânsito é um caos. Fagner Lima. Sabemos disso, né, Mário Flávio? Moramos na Bento de Farias, que é a Ponticano, né? Olha, pra sair de carro e entrar ali, ali é tão complicado que uma vez um colega da gente chegou lá e levaram o carro dele. Na porta da casa da gente. Porque não tinha onde parar. Quando ele parou, os malacos estavam lá na esquina e chegaram e levaram. Depois o carro foi encontrado. Mas você vê, a Bento de Farias tinha um projeto de um binário que passava ali. Era o governo Zé Queiroz. Era, que passava naquela outra rua que a gente morou também. Alguma coisa de... Não. Era, na Vitor Meirelles. Vitor Meirelles, que saía, inclusive tinha um projeto de uma ponte, que eu acho que era até um pedido de Lula Torres, se eu não me engano. E aí esse projeto nunca saiu do papel. Virou a passarela, que foi o projeto de Alisson, né? De Alisson, isso mesmo. Mas só passa gente, não passa carro. O pessoal a pé, que é importante, mas era para ser uma via para desafogar. Desafogava ali a Bento de Farias. Porque ligava o Pinheirópolis ao São Francisco. Isso, tinha a ponte também que estava prevista ali para construir. Eu acho que o nome da ponte, se eu não me engano, teve até um vereador que aprovou o nome da ponte. Para aprovar nome de coisa é ligeiro que só a gota. Que era uma ponte é mais fácil ali. Que a obra, né? Ali, eu acho que é Miguel Arraes o nome da ponte, se eu não me engano. Que ela liga ali o Indocope, aquele bairro que Marco Aurélio mora. Cidade Jardim. Cidade Jardim. Pronto, tem um projeto de uma ponte ali, que até onde passaria as janelas para o rio. Também aquele projeto ali, ele desafocortava a cidade. E foi uma das reivindicações do pessoal também do José Liberato na época, porque o pessoal não tem acesso, né? Não tem ligação. Você tem que vir pela principal ou pela Neviário. Justamente. Aí você vê, a gente falou aqui de 4 ou 5 projetos de mobilidade que desafogaria muito. E o ouvinte acabou de falar da Rua Bento de Farias aí. Então, eu não vejo que é uma coisa muito difícil de resolver, não. Agora, tem que sair do ar-condicionado. Tem que ser prioridade, né? Bom dia, Renata e Mário. A obra do campo do Caique está de rosca. Raquel termina o mandato de governador e a obra não sai. O prefeito está deixando a desejar. Lembrando que essa obra ela é uma verba federal, tá? A culpa vai ser de Bolsonaro.
Não, tem que saber se vê ou não, né? Porque sem dinheiro não termina a obra, né? Não, mas quando eu digo brincando assim, é só o negócio de Bolsonaro, é porque toda vez que a gente cobra isso aí, o pessoal diz, não, esse recurso veio do governo federal, devia ter vindo. Mas é culpa do governo federal também, que comunica muito mal. Né? Que a gente já buscou tanto essa resposta aí. Mas eu acho que essa comunicação se comunicar mal é estratégico. Né? Por isso que perderam. Porque você mesmo cobriu algumas visitas e sabe como é. O trabalho da imprensa não é facilitado. Eu acho que é estratégico, para depois dizer, olha, tá vendo? Isso aí a imprensa não mostra. Não mostra porque é a dificuldade danada para mostrar, porque vocês não deixam. Agonia danada. Tem uma mensagem aqui. Como é? Um abraço para Paulo de Catende. Ai, que saudade. Um abraço! Tá aqui. Até agora eu tô esperando um negócio que eu mandei pra ele No ontem. O nosso povo daqui é YouTube, meio moco. dizendo que tá Não é só tu não, assistindo. vice, que é moco não, Lucas. O povo daqui é meio moco. O Frank tá dizendo que o dinheiro veio sim. A gente vai procurar saber, tá, Frank? Quem foi que te disse que o dinheiro veio sim? Que o dinheiro já está em caixa. Diz aí pra gente. A gente vai procurar saber também. 10 horas e 30 minutos aqui na sua Rádio Cidade. Vamos embora, Mário. Não, faça sorteio aí. Ai, que saudade.